que eu vi a subir as escadas a correr, de maneira que ainda estou assim um bocadito, ainda estou um bocadito, meia cansada, porque são 2 pisos ainda e vim a correr, pronto. Mas isto eu vou já entrar no que interessa, que é, desculpem, agradecer de facto, ah, ao professor Colares Pereira, em meu nome pessoal, obviamente, e em nome da Academia, e de facto dizer-lhe que para nós é realmente um privilégio podê-lo ter connosco, quando sabemos que o professor Colares Pereira tem uma vida super ocupada e, portanto, o ter-nos dispensado estes momentos são muito importantes e eu acho que muito enriquece este nosso ciclo. Eu queria dizer para aqueles que ainda não assistiram a outras conferências, que precisamente este curso se enquadra nas comemorações ah, do Magalhães e que foi também adotado pela Câmara Municipal de Lisboa e foi considerado também no âmbito das atividades da Lisboa Cidade Limpa e Lisboa 2020. Portanto, eu diria para quem não conhece o professor Colares Pereira, que aliás imagino que a grande maioria das pessoas que aqui estão ou que estão a participar o conheçam, eu diria que o professor Colares Pereira é engenheiro eletrotécnico pelo Instituto Superior Técnico, desde abril desde abril de 2019. Olha, não diria, está na situação da reformada, eu peço desculpa, fui a ler assim de repente, mas ninguém diz e acho que continuo por muitos e muitos anos com o vigor e a sabedoria e o trabalho todo que tem vindo a desenvolver. Foi investigador coordenador da Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora, onde foi também presidente do Conselho Científico do Instituto de Investigação e Informação Avançada e depois seu diretor. Foi fundador e presidente do Instituto Português de Energia Solar até à data, e foi professor catedrático convidado no Departamento de Física do Instituto Superior Técnico, investigador coordenador do INET, um sem número de atividades super importantes e que marcaram etapas sucessivas em Portugal e na aplicação de novas tecnologias, e foi editor associado da Solar Energy, da Elsevier, tem uma extensa obra de investigação em energia solar, como especialista em óptica e termodinâmica. É autor do livro As Energias Renováveis, a opção inadiável, e de um grande número de publicações científicas, mais de 300, em áreas como Non-Imaging Optics, eletricidade solar por via térmica e IPV, iluminação e fotocatálise, estatística da radiação solar, engenharia de sistemas solares para aquecimento de água, aquecimento e arrefecimento de ambiente, frio por absorção, secagem solar, lagos solares, digamos, para não perdermos tempo da lição que o professor nos vai dar, eu diria um sem número de atividades absolutamente indispensáveis e que muito contribuem e continuarão a contribuir para, enfim, o objetivo da sustentabilidade do nosso planeta. É membro da Academia de Engenharia e membro honorário da Academia Mexicana de Energia. Recebeu vários prémios, destacando-se o prémio Heating and Cooling Award for Lifetime Achievements da Agência Internacional de Energia. Professor, mais uma vez, muito obrigada e aqui estamos para o ouvir e aprender e tirar, digamos assim, lições para nós e para o nosso próprio comportamento para hoje e para o futuro. Muito obrigada. Bem, eu é que agradeço à nossa moderadora as simpáticas palavras. Sim, está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Sim, está-me a ouvir? Estou. Professor, não se ouve. Não se ouve. Então espera lá. Deixa-me lá ver se eu consigo. O professor não ligou o microfone. Liguei sim.
Microfone. Mute. Unmute. Agora está? Ouve-me? Ouve? Eu peço desculpa estar a falar, mas nós estamos a ouvir muito bem o professor. Também ouço. Muito bem. Então não tem que fazer nada. Está-se a ouvir perfeitamente. Então posso avançar? A mim pode. Mas a professora não me está a ouvir, não é? O meu agora desligou. Posso avançar? Sim. Sim, agora sim. Pode à vontade. Posso avançar? Posso avançar, então? Eu estou a ouvi-la muito bem. Quando entenderem que eu posso começar a minha palestra, eu começo. Tenho o meu desligado. Pode ser que seja o som do próprio computador que está desligado. Às vezes é aqui embaixo, quando aparece o Wi-Fi e tudo isso, tem uma parte para o som e pode ser que aí esteja o cursor no 0. Sim, diga. Posso avançar? E a professora resolve o problema dela, é? Sim, pode avançar, professor. Obrigado. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos os que me estão a escutar. Eu queria começar por agradecer as palavras simpáticas que a professora me dirigiu, a nossa moderadora de hoje, e também o convite que a Academia das Ciências me faz para estar aqui a fazer esta palestra sobre energias renováveis e o caminho para o desenvolvimento sustentável. Estas palavras desenvolvimento sustentável tiveram a primeira definição num famoso relatório da primeira-ministra norueguesa Brundtland, em 1987, e no fundo resume-se muito bem nesta frase, que é satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Ora, isso não é fácil, porque nós vivemos neste planeta Terra, que tem uma capacidade de resposta que é finita no tempo e no espaço, não é? Às nossas ações, e nomeadamente sobre o ambiente. E vivemos, sobretudo, com base em recursos que não se renovam, são finitos. Bom, acresce que temos uma pressão demográfica forte que nos tem conduzido cada vez mais perto do que serão os limites da sustentabilidade que estão estabelecidos, em particular pela capacidade que a natureza possui de corrigir os desequilíbrios e pela disponibilidade futura dos recursos finitos que estamos a esgotar. A energia é um exemplo-chave para é um elemento-chave para o desenvolvimento e é um exemplo claro daquilo que afirmamos. Portanto, a nossa palestra vai ser sobre qual é o problema com a energia e como é que este problema se resolve à luz destas questões do desenvolvimento sustentável. Em primeiro lugar, e porque penso que estou a falar para uma audiência diferenciada, com muita gente, com formações diferentes, deixem-me muito rapidamente dizer o que é energia. Não é? A energia é uma grandeza física que traduz a capacidade de fazer. Em física, nós dizemos que o fazer é trabalho, não é? É uma outra grandeza física. Mas para nós interessa perceber aqui
que nós não podemos fazer nada sem energia. E a energia assume diversas formas, a forma de calor, de movimento, de eletricidade, muitas outras, sabendo nós também que tem que haver sempre um processo de transformação e libertação de energia sobre uma forma útil, no fim, não é, da cadeia, que nos permite fazer. Por exemplo, queimamos um combustível, como o gás, para aquecer a água com a qual fazemos a sopa. Não é? Precisamos de calor. Queimar é um processo da química. Os combustíveis contêm energia química que se liberta na combustão. Esta energia química pode também ser transformada em força motriz, por exemplo, no motor de um automóvel, em energia mecânica. Não é? É mais uma transformação. Portanto, temos sempre esta ideia de que há uma transformação de uma forma de energia noutra, e cada vez que há uma transformação, perde-se sempre alguma coisa. Perde-se sempre alguma quantidade de energia. E, portanto, fala-se em rendimento da transformação. E isso está na origem de um conceito que vai aparecer à frente e que nós estamos já muito familiarizados de ouvir, que é o conceito de eficiência energética. Uma questão importante é perceber que a própria vida, necessita de energia. A energia que alimenta o metabolismo dos seres vivos. Não é? Praticamente toda a energia que utilizamos, direta ou indiretamente, vem do Sol. Está em todo lado e acontece que 10.000 vezes, que esta energia que nos chega do Sol é 10.000 vezes mais abundante do que as nossas necessidades instantâneas. Portanto, energia temos imensa. Um exemplo da utilização dessa energia é precisamente através da fotossíntese, tudo o que possibilita o reino vegetal. Depois temos o reino animal, não é? Que depende do reino vegetal. E onde eu quero chegar é que mesmo os combustíveis fósseis têm uma origem em processos naturais, lentos, com a duração de milhões de anos, mas resultam da decomposição de organismos soterrados, portanto, deste mundo vegetal e deste mundo animal. Isto é, o Sol esteve na origem dos próprios combustíveis fósseis. O que é que acontece, entretanto, e porquê é que estamos a falar de problemas? Porque nós descobrimos isto dos combustíveis fósseis e criámos uma forte dependência dos combustíveis fósseis. É uma espécie de droga. Não é? Já sabemos que não vai poder durar sempre, eles são finitos, e a sua queima tem consequências funestas sobre o clima. É o efeito estufa, que explicarei à frente, e no limite, e se não tivermos juízo, sobre a própria vida. Isto é, temos de aprender a cortar e cortar desde já com esta dependência. Então, falando um bocadinho e muito rapidamente sobre o efeito estufa. Nós temos o Sol, que envia a sua energia para a Terra, e essa energia, em parte, é logo refletida de volta para o espaço, cerca de 30%, mas 70% atravessam a atmosfera e são absorvidos pela Terra. Se nós tivéssemos pensássemos, temos uma esfera no espaço à distância a que a Terra está do Sol, e pensássemos, ela vai absorver energia, essa esfera, ela vai aquecer e vai chegar a uma temperatura de equilíbrio. Se calculássemos essa temperatura de equilíbrio, chegávamos àquele valor que aparece ali do lado esquerdo, menos 16 graus Celsius. E o mundo, se fosse assim, seria muito frio, estaria tudo gelado à nossa volta, seria muito difícil de viver. Mas, felizmente, não é assim, porque existe uma atmosfera e existe o que se chama este efeito de estufa. Isto é, uma parte da energia que é representada pelas setas encarnadas e que iriam para o espaço, em vez de irem para o espaço, uma parte fica, não atravessa a atmosfera e fica a aquecer-nos. Isto é, a temperatura média do globo hoje são mais 15 graus Celsius, e não os menos 16, que seriam se não fosse o efeito de estufa. Portanto, a primeira coisa a dizer sobre o efeito de estufa é dizer, bem, viva o efeito de estufa, não é? Mas vamos lá, então, a esta questão da combustão dos combustíveis. Nós temos, por exemplo, um pedaço de carvão, nós queimamos esse pedaço de carvão, o que quer dizer que combinamos-lo com o oxigênio do ar, e produzimos o quê? Por um lado, libertamos energia, sob a forma de calor, que é o que queremos, mas nesse processo libertamos o que se chama o dióxido de carbono, o C com o O2, dá dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é um dos gases que está na atmosfera e que causa o tal efeito de estufa. O mesmo se passaria se estivéssemos a falar de petróleo ou de gás natural.
E então o que é que acontece? À medida que vamos queimando mais combustíveis fósseis, este efeito de estufa agrava-se e aquele equilíbrio de mais 15 graus já não é mais 15 graus. A partir, podemos ver aqui neste gráfico, a temperatura média do globo é aqui apresentada por referência com o valor médio, com o valor que corresponde à média entre 1951 e 1980. Portanto, este aquecimento global é apresentado de uma forma diferencial, mas podemos ver que a partir de praticamente um terço do século passado, a temperatura começou a subir e foi subindo de tal maneira que hoje está 1 grau acima do que estava no fim da era pré-industrial. E se olharmos para este gráfico, fica muito claro perceber, isto mostra as temperaturas mensais médias no globo terrestre ao longo do ano, não é? E aqui a azul temos o que se passava no nosso planeta em 1880 e a partir daí, não é? Há mais de 100 anos. E a vermelho é onde estamos hoje. Em 2019 nós estamos nestes pontinhos pretos que representam as temperaturas mais elevadas de sempre para todos os meses do ano. É aqui que nós estamos. E o CO2, entretanto, o CO2 está aqui o que é que lhe tem acontecido na atmosfera, tem vindo a aumentar o teor na atmosfera. Aqui há 15 anos atrás tínhamos 380 partes por milhão, é nesta unidade que isto se mede, e hoje vamos em 420. Mas se olharem para o gráfico de baixo, verificam que, andando nesta direção, estamos a andar para trás no tempo, 400 mil anos para trás no tempo. E há 100 mil, há 150 mil, há 200, etc. O CO2 foi variando, a percentagem de CO2 foi variando na atmosfera, mas nunca ultrapassou um valor da ordem dos 280 ou 290 partes por milhão. E nós, sobretudo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, fizemos aumentar o teor de CO2 na atmosfera de uma maneira brutal, das 280 partes para 420, não é agora 420. Portanto, temos muito mais CO2 na atmosfera e, portanto, temos um efeito de estufa muito mais violento. Para perceber bem quem é o culpado, basta, por exemplo, olharmos neste quadro para o que se chama o balanço global do carbono. As unidades são 10 à 9 toneladas de carbono. É um número muito grande, mas olhamos aqui, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis foi responsável por nós pormos, estes dados são de 1990, hoje seriam um bocadinho diferentes, mas maiores estes números. A queima de combustíveis fósseis pôs na atmosfera em 1990 mais 5 destas unidades. A respiração das plantas pôs CO2 na atmosfera mais 50. A fotossíntese, entretanto, absorveu da atmosfera, não é? É isso que nos dá o mundo vegetal, absorveu menos 100. Entretanto, a desflorestação correspondeu a meter na atmosfera mais 2. A respiração do Sol mais 50 e depois o oceano tem um papel extraordinário, porque o oceano emite, liberta CO2, mas também absorve. Quando fazemos o balanço, a soma de todos estes números, chegamos aqui a mais 3. Isto é, grandes números acabam por se compensar, exceto numa pequena quantidade, e essa pequena quantidade, quem é que a provocou? Nós, com a desflorestação, com a queima dos combustíveis fósseis. Portanto, é claro que o culpado desta acumulação de CO2 na atmosfera é o homem, é a ação humana. E hoje, a esmagadora maioria dos cientistas não tem qualquer dúvida sobre isto que eu estou a dizer. Uma outra forma de olharmos para o que está a passar é olhar para este gráfico da temperatura, é como o anterior, mas a escala é completamente diferente. Nós verificamos que nos últimos 1000 anos a temperatura foi flutuando, mas variou pouco, e é realmente nos últimos anos que a temperatura está a aumentar. O que me interessa aqui com este gráfico é mostrar-lhes o que é que hoje nós estudamos para perceber o que é que vai acontecer à frente. E falamos de cenários, diferentes formas de estar nesta área da energia, no fundo de fazer desenvolvimento, e que podem levar-nos, em 2100, a valores que vão de mais 1,5 grau até mais 5,5 graus. E, portanto,
nós estamos muito preocupados, porque mais 1,5 graus já é qualquer coisa que já tem consequências, e ter 2, 3, 4 graus a mais daqui a 100 anos é verdadeiramente catastrófico. Eu vou explicar porquê, eu vou-vos mostrar porquê muito depressa. Bem, antes disso, este é um efeito, este aquecimento global é um efeito à escala global. Estes valores que temos estado a falar são valores médios, mas é evidente que há zonas do planeta que vão estar mais quentes do que outras. E o Mediterrâneo, onde nós vivemos, não é, ou perto, a Península Ibérica, é uma área que será muito afetada. Nós vamos ter um aumento de temperatura grande, vamos ter uma redução de umidade substancial, isso vai aumentar a probabilidade de ocorrência de incêndios, vai ter impactos sobre a saúde, vamos ter uma redução da precipitação média, portanto vamos ter menos água, embora tenhamos a ocorrência de grandes tempestades, não é, de vez em quando. Vamos ter uma subida do nível do mar, vamos ter uma mudança de probabilidade de ocorrência de furacões e da sua intensidade, etc. Já ouviram falar dessas coisas todas, mas deixem-me agora mostrar-lhes uma coisa que para mim são as consequências sociais deste problema, desta questão, que me parece muito importante percebermos. Estes são dois daqueles cenários que estavam naquele slide há pouco. Um cenário que tem até 2050 uma subida de temperatura que vai estar acima, vai andar em torno do grau e meio, mas depois um arrefecimento até ao fim do século. É um cenário que, digamos, é um bom cenário. É um bom cenário. E aqui ao lado temos um cenário que nos leva, em vez de 1,5 graus em 2050, nos leva a 2 ou a 2,5, e que depois não tem regresso, quer dizer, não é possível deixar, são fenómenos sem retorno, não é? São mudanças irreversíveis que nos vão levar no fim do século a ter valores na casa dos 3,5, dos 4, enfim, graus a mais. E que problema é que isto tem? Bom, olhemos para esta questão da disponibilidade da água na região MENA. MENA é o Norte da África e o Médio Oriente. E reparem, na parte positiva, digamos, deste gráfico, está aquilo que é as necessidades em água, em consumo de água. A procura verde, a procura para a irrigação, a procura urbana, neste rosa escuro, e no laranja, a procura pela indústria. E agora, o que é que temos de água nestes sítios e o que é que teremos de água nestes sítios à medida que o tempo avança, naquele cenário? Em azul escuro é a água que se pode encontrar no subsolo, azul clarinho é a água que hoje que estará à superfície, e a roxo é o que falta, não há água nenhuma. E esta falta de água vai aumentar desta maneira extraordinária, vai ser até superior àquilo que se pode encontrar como disponível já em 2050. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os 100 milhões de pessoas que vivem no Médio Oriente e os outros tantos que vivem no Norte da África não vão poder viver mais nestes sítios. Esta gente vai emigrar. E vai emigrar para onde? Para o norte do Mediterrâneo e para o norte da Europa, onde haverá mais água, onde há mais água. E se nós hoje estamos preocupados com 1 milhão de imigrantes que já nos causa os problemas que causa em toda a Europa para a sua aceitação, imaginem centenas de milhões de pessoas que vão vir. E quando é que vêm? Bem, se não tivermos cuidado, vêm já. Daqui a 20 ou 30 anos, vamos ter que acomodar toda essa gente. Porque precisamente os sítios onde eles têm vivido até hoje ficam invivíveis. Bom, portanto, o que é que nós temos que fazer para que isto não seja assim? Temos que descarbonizar a economia. Isto é, temos que reduzir o recurso aos combustíveis fósseis, ao carvão, ao petróleo e ao gás. A nossa política energética vai nesta direção. Ela propõe chegarmos à chamada neutralidade carbónica em 2050 e através do Plano Energético Nacional, de Energia e Clima e o Roteiro Nacional do Carbono. Portanto, nós temos propostas e uma orientação clara política para estar alinhados com isto que eu estou a dizer. Mas como? Como é que isto se faz? Bom, antes de pensarmos em alternativas para a energia, formas de energia que sejam limpas, do ponto de vista do CO2, temos que pensar em reduzir o desperdício. E eu vou introduzir aqui dois conceitos. O conceito dos consumos evitados, quer dizer, um é não gastar energia, quando não faz falta gastar energia. Isto hoje também se refere como sendo
chamada suficiência energética, e outro que é o seguinte: nós no fundo, o que queremos é um serviço, não é? Queremos ter conforto, queremos cozinhar a sopa, etc. Portanto, este serviço, como é que o obtemos? O tal fazer que eu falava há bocado obtém-se com energia e com uma certa eficiência energética. E, portanto, o que nos importa é o serviço. Fazer isto com a maior das economias possíveis do ponto de vista da energia vai nos levar a explorar os conceitos de eficiência energética e formas de fazer que existem, infelizmente, muitas, mas que temos que aplicar muito mais. Um bocadinho sobre suficiência energética. Alguns exemplos. Por exemplo, se orientarmos e construirmos de acordo com o clima local e para uma determinada função do nosso edifício, hoje também se fala em arquitetura solar, arquitetura passiva ou bioclimática, não é? É evidente que vamos evitar consumos. Por outro lado, temos que isolar bem os nossos edifícios. Podemos, por exemplo, passar dos vidros simples aos vidros duplos. São medidas que nos levam a evitar consumos. Depois podemos organizar o espaço urbano para minimizar as deslocações motorizadas. Quanto menos tivermos que nos deslocar, menos energia vamos ter que utilizar. Reduzir o transporte individual motorizado, aquele que depende de motores de combustão, etc. A eficiência. Bem, tendo praticado a suficiência energética, agora nós temos que utilizar a energia que vamos ter disponível para melhorarmos melhorando o rendimento energético, não é? Daqueles processos e de equipamentos que vamos ter que recorrer. É a eficiência energética. Muito bem. Agora temos que considerar, ou já podemos considerar, outras formas de energia. E vamos pensar e explicar um bocadinho o papel das energias renováveis. Porquê? Porque estas não implicam a produção de gases de efeito de estufa. Elas são, sobretudo, a solar, a eólica, a biomassa, as ondas, as marés. Também falamos em geotermia, embora isto seja aqui uma boleia que a geotermia apanha, porque não é propriamente uma energia renovável, mas dá jeito de metê-la aqui também com as outras. Ora, como é que podem ser utilizadas as energias renováveis? Consideremos esta pizza, não é? Com 3 fatias. Isto corresponde à distribuição de consumo de energia final na Europa. E Portugal, individualmente, não está muito longe do que aqui se pode ver. E o que é que vemos? Vemos uma fatia amarela, que corresponde à eletricidade, ao consumo de eletricidade. Depois uma fatia verde, que corresponde à energia gasta no transportes. E depois uma fatia vermelha, que é quase metade da pizza e que é todos os outros usos que têm a ver com o calor e frio, com a energia na indústria, etc. E então, como é que nós podemos trazer para aqui as energias renováveis? Bom, uma primeira ideia importante é que podemos, de facto, produzir eletricidade com energias renováveis, através da hídrica, da eólica, do solar, da biomassa, dos resíduos, e podemos, como isto é relativamente fácil de fazer, e no fundo trata-se de fornecer energia aos consumidores, uma ideia é a de aumentar substantivamente a área da fatia, o tamanho da fatia amarela. Isto é, por um lado, aumentar o consumo de eletricidade para calor, frio e para toda a energia na indústria, etc., todas as outras utilizações de energia que têm a ver com este setor, e fazer o mesmo, aumentando o tamanho da fatia para a área dos transportes, tendo transportes coletivos ou individuais elétricos em muito maior quantidade. Aliás, uma das ideias da política europeia nesta área é que em 2050 mais de metade desta pizza seja amarela, seja com eletricidade. Bom, mas o setor dos transportes, por exemplo, pode beneficiar dos chamados biocombustíveis e de combustíveis solares produzidos, como por exemplo o hidrogénio, de que hoje tanto se fala, não é? São contribuições para reduzir o peso dos combustíveis fósseis na área dos transportes. E no setor do calor e do frio, podemos também ter as energias renováveis, diretamente, a energia solar, a biomassa, e portanto, reduzir substancialmente a utilização de combustíveis fósseis. Nós vamos, na sequência, falar sobretudo de energia solar, mas antes de passar para a energia solar, eu gostava de lembrar aqui, neste cantinho, o que dissemos antes. Isto não funciona
só com tecnologia. Nós não podemos esquecer a suficiência energética, a eficiência energética, um outro termo, enfim, que se utiliza aqui, que é a gestão da procura, que no fundo é uma espécie de combinação da suficiência e da eficiência energética, de gerir aquilo de que realmente nos faz falta, de que realmente vamos necessitar. E isto tem tudo que ver com o comportamento de cada um de nós e vai exigir, no fim, vai exigir mesmo uma forma de estar, uma cultura diferente para sobrevivermos. Não é? Falaremos isto mais no fim. O caso da eletricidade. Em Portugal, nós hoje temos mais de 50%, entre 50% e 60% de energias renováveis na produção de eletricidade. É sobretudo a eólica e a hídrica. E depois, para o resto, temos entre 15% e 30% de carvão, em duas centrais a carvão, as de Sines e a do Pego, e que estão no fim de vida. Portanto, estas centrais estão praticamente a deixarem de funcionar, se é que uma delas não deixou já, Sines, o que é muito bom. Isto quer dizer que um dos principais agentes ou responsáveis pela produção de dióxido de carbono vai sair e sai pelo seu pé, é uma saída indolor, sai em fim de vida, muito bem, não é? Já fez o que tinha que fazer. Mas se sai o carvão e sai qualquer coisa que tem uma expressão que pode ir até 30%, como é que vai ser a política energética para substituir o carvão? Bem, 80% da eletricidade renovável em 2030 é o objetivo do tal Plano Nacional de Energia e Clima, que eu já referi, e do Roteiro Nacional do Carbono, e esse plano depois diz, bom, e vamos ter 100% em 2050, aproximadamente 100% vindo das renováveis. Estas percentagens que eu vou mostrar são calculadas com base nos valores atuais e, portanto, mais para a frente terão outros valores. Portanto, hoje qual é a situação? Tipicamente temos, num ano médio, em que não chove nem muito nem pouco, 25% da energia vem da hídrica, 25% da eólica, do solar vem muito pouquinho, 30% vem do carvão e o resto vem do gás natural, da cogeração, a biomassa e outros. Aqui, quando os anos, por exemplo, são anos muito úmidos, chove muito, a hídrica aumenta e o carvão diminui. É assim que isto, em números redondos, funciona. Então, em 2050? Em 2050, o que se pensa é que vamos ter um aumento da hídrica, um bocadinho do aumento da energia eólica e um aumento muito substantivo da energia solar. Já vamos ver como é que isto vai ser, mas um aumento muito substantivo. De tal maneira que ficam 30% para cada uma delas e o resto, um balanço que ainda vai levar tempo a desaparecer, que terá o gás natural, terá a cogeração, terá a biomassa e tal. E o carvão é que, nessa altura, será zero. Mas será que isto chega? Não. Temos que introduzir aqui um outro conceito, que é o conceito do armazenamento de energia. Porquê? Porque basta pensar, no caso da energia solar, que de dia há sol e à noite não. E nem sequer há sol todos os dias, não é? O mesmo com o vento. E o mesmo com a chuva. E, portanto, nós precisamos de armazenar energia de um dia para o outro, ou até sazonalmente, armazenar energia por forma a que a energia não falhe com esta dependência tão forte das energias renováveis. E como é que isso se faz? Uma maneira que aliás já estamos a praticar é aquilo que nós chamamos de bombagem reversível e que é o seguinte, quando sobra energia eólica, nós pomos as turbinas que bombaram a água e produziram eletricidade nas grandes barragens, pomos-las a funcionar ao contrário e bombamos a água, digamos que de baixo para cima, voltamos a armazenar energia sob a forma de água dentro do embalse das barragens. Bem, mas isso é uma ligação feliz entre a energia eólica e a energia hídrica. Também podíamos fazer isso com a energia solar, quando ela estiver disponível em excesso, mas com a energia solar propomos fazer outro tipo de coisas. Por um lado, armazená-la em baterias, no caso do fotovoltaico, e por outro, armazenar, na opção de produção termoelétrica, que eu vou falar a seguir, armazenar energia sob a forma de calor. Portanto, 8 até 15 horas de grandes depósitos onde se conserva um fluido quente e que permite produzir eletricidade fora das horas de sol. Falamos um bocadinho de tecnologia.
É hoje já muito comum, e com certeza que quem me está a ouvir já viu, grandes centrais de painéis fotovoltaicos que convertem a radiação que chega do Sol diretamente em eletricidade. Isto é o que se diria um sistema de produção centralizado. Este, por acaso, é da central de Serpa. Mas também podemos ter este tipo de sistemas nos telhados das nossas casas, para uma produção individual ou até juntando várias casas, construindo coletivos de produção. Isto hoje é permitido pela lei em Portugal. Temos, aliás, uma legislação muito interessante nesse sentido. E é uma lei que está feita para que estas tecnologias se utilizem naquilo que se chama o autoconsumo, para o nosso próprio consumo. Mas também podemos exportar essa energia para a rede, sermos produtores de energia. Portanto, nós que até hoje éramos só consumidores, podemos agora ser produtores e consumidores de energia. Mas introduzi aqui este slide para mostrar que esta utilização do fotovoltaico está muito para lá daquilo que nós podemos imaginar com o consumo de energia nas nossas casas. Por exemplo, este sistema fotovoltaico foi instalado numa exploração agrícola, olivicultura, e permite não só bombar água, como distribuí-la gota a gota para uma utilização muito eficiente da água. E o que nós fizemos aqui foi substituir motores diesel, ou uma parte do sistema de um grupo diesel que fazia isto, por um sistema fotovoltaico. Veremos este tipo de aplicações diretas junto ao consumo muito mais no futuro. Falei das centrais solares termoelétricas, da possibilidade de produzir eletricidade por via térmica. Como é que isso se faz? Bom, temos duas tecnologias, aquelas que falam de concentração linear. Portanto, nós temos espelhos que concentram uma parábola, por exemplo, é capaz de concentrar a radiação sobre tubos. Não é? E temos outros tipos de sistemas que são a mesma ideia, um tubo onde eu vou circular um fluido que vou aquecer, mas agora tenho no chão um conjunto de espelhos, cada um deles, esses espelhos são planos ou semiplanos, e cada um deles concentra a radiação do Sol sobre o tubo. Este sistema chama-se Fresnel linear. Mas também temos sistemas com uma geometria completamente diferente, uma geometria de rotação, e em que o fluido é agora aquecido no alto de uma torre, por exemplo, e estas tecnologias chamam-se tecnologias de torre, e também já temos muitas centrais no mundo a funcionar com este tipo de tecnologia. Qual é o princípio que está por trás deste tipo de funcionamento destes sistemas? É muito simples e fácil de entender. Naqueles tubos circula um fluido, esse fluido vai a um permutador, produz vapor, o vapor vai a uma turbina e com o seu movimento de rotação está acoplado a um gerador elétrico e produzimos eletricidade. Mas o muito interessante aqui é a questão do tal armazenamento de energia. Neste caso temos dois tanques, um que tinha um fluido frio que passou também neste permutador, não é? E foi aquecido para agora ser guardado num depósito quente. Admitamos que já não há sol, e então o que é que eu posso fazer? Posso circular em sentido contrário o fluido que estava no depósito quente e voltar a pô-lo no depósito frio, e ao mesmo tempo produzir o dito vapor que vai à mesma turbina e que produz eletricidade. Isto é, eu posso produzir eletricidade, esta termoelétrica, quando já não há sol e quando me fizer falta fazer isso. Nós temos feito uma investigação em Portugal, queria deixar-lhes esta ideia, muito desenvolvida sobre esta matéria. Temos uma plataforma de ensaio de coletores solares na Universidade de Évora, que permite ensaiar aqueles concentradores parabólicos e Fresnel de que há bocado lhes mostrei. Mas também temos uma central experimental para estudar a evolução digamos que isto é a fronteira do conhecimento hoje nesta matéria, do que se propõe para estas centrais termoelétricas, e que é a eliminação daqueles permutadores todos, circular diretamente no concentrador o fluido que me permite também armazenar energia, e agora funcionar a temperaturas muito mais altas, 540 graus em vez de 400 nas tecnologias anteriores, e produzir eletricidade, na mesma com a turbina, e 540 graus é precisamente a temperatura a que funcionam as centrais térmicas convencionais de hoje,
não é? As centrais a carvão de Sines. Não é? Portanto, a evolução da tecnologia vai no sentido de proporcionar diretamente armazenamento e de proporcionar um rendimento de transformação, cá estamos outra vez, uma eficiência energética muito mais alta. Precisamos é ter concentradores para mais concentração e daí toda uma série de temas de investigação. Nós, em Évora, mais uma vez, numa outra plataforma, chamada Plataforma dos Sais Fundidos, fazemos precisamente investigação de centrais, de uma central experimental, de uma certa dimensão já, nestes cilindros parabólicos, nos tais tubos, circula um fluido que vai também ser diretamente armazenado nestes depósitos, tal e qual como no esquema que eu mostrei antes. É claro que estes projetos são projetos que são feitos com a participação de outras entidades, para além da Universidade de Évora, o Laboratório Aeroespacial de Polónia, o DLR, e uma série de empresas que têm tecnologias nestas áreas e que vêm precisamente, juntamente connosco, fazer o desenvolvimento o desenvolvimento final das suas tecnologias para termos um produto que pode ser depois posto no mercado aqui há muito pouco tempo. Aqui ao lado nós vamos muito em breve também instalar um sistema Fresnel para fazer exatamente a mesma coisa e permitir-nos a comparação destas tecnologias lineares, a parabólica e a Fresnel. O interesse da Fresnel é que potencialmente é muito mais barata. É muito mais simples ter estes espelhos pequenos e quase planos junto ao solo do que ter estas grandes parábolas que eu aqui estou a mostrar. Acresce. Devo dizer aqui, uma coisa que me compraz particularmente é que nós temos desenvolvido, em Portugal, esta tecnologia e temos as propostas mais avançadas que nesta área se fazem hoje no mundo. E isso é muito interessante poder dizer-lhes isso. Bom, esta mudança para o futuro é uma mudança que tem custos, com certeza, a mudança das energias renováveis, mas tem também grandes vantagens económicas. A energia elétrica, hoje produzida pelo fotovoltaico, já é a forma mais barata de produzir energia elétrica. E, portanto, isto vai ter um impacto nos nossos bolsos, vai começar a ter, à medida que estes sistemas fotovoltaicos forem sendo instalados e depois, mais tarde, os sistemas termoelétricos. E ainda, é evidente que vamos reduzir importações, aquelas que estão ligadas aos combustíveis. Vamos criar novo investimento para a produção de equipamentos e de serviços, engenharia, construção, criação de emprego. Vamos ter também a oportunidade de vir a explorar a exportação de tecnologia e de equipamento no futuro. E é claro, vamos entretanto combater diretamente as alterações climáticas, que é isso que era o grande objetivo. A política energética nacional, o tal Plano Nacional de Energia e Clima, o Roteiro Nacional de Carbono, tem uma coisa muito importante, a questão em total sintonia com a política energética europeia. E, portanto, a política energética europeia tem esse objetivo de emissões zero em 2050, de balanço neutro de emissões, o chamado carbono zero, em 2050. Mas para alcançar este objetivo, temos de reduzir em 2030 já as emissões que estamos a fazer em praticamente 50% do seu valor em 2010. E aqui é que começa a dificuldade. Deixem primeiro voltar à expressão numérica do que estamos a dizer. Portanto, nós hoje temos aproximadamente 1 grau centígrado a mais sobre os valores médios da era pré-industrial. E se não fizermos nada, passamos a 1,5 graus em 2050, tranquilamente, ou mais. Portanto, passamos acima do 1,5 graus em 2050. E o objetivo é que esse valor de 1,5 graus seja atingido em 2100 e não suba mais. Portanto, estão a ver que isto não vai ser fácil. A política energética deveria, para isto ser possível, não é? A política energética europeia tinha que ser adotada por todos os países do mundo, com o mesmo grau de compromisso e de comprovação, não é? Mas não é isso que está a acontecer. Portanto, uma série de países resolveram sair do Acordo de Paris, em particular países que têm muita responsabilidade na emissão de gases de efeito de estufa, os Estados Unidos, o Brasil, a Austrália, outros. E isso é muito preocupante, não é? Mas a questão é ainda mais preocupante, porque os compromissos dos países signatários do Acordo de Paris são insuficientes. Eles não nos vão levar a 1,5 graus em 2100, provavelmente a 2 ou mais. Portanto, já é uma intervenção no bom sentido, mas não chega.
Portanto, nós necessitamos de ter não mais de 1,5 graus em 2100. Isto é, nós ainda não resolvemos o problema. E não resolvemos porque não se trata apenas de tecnologia. Nós temos a tecnologia. Não se trata de substituir uma tecnologia por outras. Não. Não conseguimos ainda porque a questão está no lado da procura, está no lado do consumo. Nós temos que ter, nós próprios, comportamentos e uma cultura de redução de consumo. E há aqui ainda um déficit forte, não é? Da nossa percepção, da nossa cultura sobre estas questões. E é por isso que nós temos que começar já, e é por isso que a Greta Thunberg e os jovens Leiria, etc., têm razão. Nós estamos a fazer coisas, mas sem um sentido suficiente de urgência. Aliás, não foi por acaso que a Fundação Carlos Gulbenkian deu um prémio à Greta Thunberg há muito pouco tempo. Bem, percebamos isto, eu estou quase a terminar a minha apresentação, no fim da linha do consumo e do desenvolvimento estamos nós, os cidadãos. Nós somos parte do problema. O nosso compromisso com os objetivos já traçados tem que ser total, é absolutamente fundamental, para sermos parte da solução, senão continuamos a ser parte do problema. Na democracia em que vivemos, temos de aceitar ou votar medidas que reduzam objetivamente o consumo dos combustíveis. Por exemplo, fazer menos quilómetros nos nossos veículos ligeiros, com motores de combustão, não é? Menos viagens de avião, cruzeiros, temos que ter menos aeroportos, não é mais? Temos que ter mais transportes públicos, temos que ter transportes mais elétricos e mais eficientes, etc. Percebem agora o que é que eu estive a falar quando falei da suficiência energética e da quantidade grande de oportunidades e de possibilidades que temos, mas desde que tenhamos a vontade correta. Portanto, trata-se de uma mudança de procura, algo intimamente ligado com a nossa cultura. Portanto, caminhar para o desenvolvimento sustentável é fundamental, mas falta-me só introduzir um ponto que nos leva a dizer que isto ainda é mais difícil do que estamos a dizer. É mais complexo ainda. Porquê? Porque 4/5 da humanidade consome apenas 30% da energia. São os países em vias de desenvolvimento. E estes países vão querer consumir mais. Vão querer desenvolvimento. E depois este número terrível é que 1/5 da humanidade vive no limiar da sobrevivência. É o que chamamos pobreza. Isto quer dizer que consomem praticamente nada do ponto de vista energético. E o direito ao desenvolvimento é universal. Não é? Então, nós estamos a falar de um problema à escala planetária. E o acesso à energia é uma condição necessária para a erradicação da pobreza. Isto é, se os pobres do mundo não puderem gastar mais energia, não vão nunca sair da sua situação de pobreza. Portanto, nós não só temos que ter uma cultura adaptada à nossa atuação para o desenvolvimento sustentável, como ainda temos que fazer isso com uma margem de manobra suficiente para os países em vias de desenvolvimento e sobretudo para esta gente que está no limiar de pobreza. Bom, em conclusão, o contexto do desenvolvimento em que vivemos usa recursos sem limites, num contexto de consumo sem limites, um consumo pelo consumo, e isso não é sustentável. Não vale tudo, nem de qualquer maneira. A energia fóssil tem sido um desses recursos, com consequências desastrosas sobre o clima, pondo em risco a sobrevivência da própria humanidade. É possível combater as alterações climáticas, mas temos também de mudar de conceito de desenvolvimento para o futuro que viveremos. O nosso planeta finito não aguenta o caminho em que estamos. E também temos de pensar nas gerações que virão depois de nós, e a quem temos a obrigação moral, de deixar as mesmas oportunidades. E ao mesmo tempo fazer um esforço ainda maior, que permita aos pobres de hoje terem essas mesmas oportunidades, a redução e erradicação da pobreza. Precisamos de uma nova economia, verde, renovável e sustentável. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor Colares Pereira, por esta excelente lição que nos trouxe e que nos deu e que nos faz, eu peço desculpa, mas agora tenho aqui uma interferência, e que nos faz pensar seriamente nas nossas responsabilidades e também
muitas vezes perguntar o que é que nós, individualmente, somos capazes de fazer e como é que haverá uma mudança de cultura. Porque tecnologias extraordinárias existem e nós em Portugal, como acabámos de ver, temos capacidades instaladas e investigação e tecnologia extraordinária, que será, e agora eu começaria aqui por fazer a primeira pergunta, será seguramente ainda otimizada no que diz respeito aos painéis fotovoltaicos, professor, ou temos já atingido uma tecnologia que se possa dizer que realmente nos vai dar garantia de conseguirmos obter energia fotovoltaica a preços reduzidos e compatível com, diríamos, eu não sei se é possível, mas pode ser atrevimento meu, 50% do país é suficiente já em energia fotovoltaica, por exemplo. Isto será demasiado ou é muito pouco, ou como é que o professor acha que podemos, sei lá, dentro de 5 anos, O temos que vai já a acontecer, possibilidade de consumir uma quantidade da nossa energia produzida por fotovoltaica? sim, a situação em relação ao fotovoltaica. Sim, está-me a ouvir? Estou. Sim, eu estou a ouvi-la bem. Está-me a ouvir a mim? Está-me a ouvir a mim? Eu estou a ouvi-la bem. Posso continuar a falar? Posso continuar a falar? Sim, professor. Então vou continuar a falar. Nós já, como eu mostrei, hoje a contribuição do fotovoltaico hoje para o total é muito baixinha, é muito pequenina, anda entre 1% e 2%. Mas nós vamos ter que chegar a 2050, como eu mostrei, com valores que se aproximem ou que até possam exceder um bocadinho a área dos 30%. Portanto, daqui a 5 anos, nós vamos ter o resultado dos esforços que já iniciamos. Realizaram-se há muito pouco tempo, no último ano, digamos, 2 leilões para atribuição de potência na área do fotovoltaico, e isso já está a caminhar nessa direção. Portanto, daqui a 5 anos, vamos ter, em vez de 2% de contribuição, provavelmente vamos ter 4%, 5%, 6%. Vai aumentar muito a contribuição do fotovoltaico. E também vai aumentar também das nossas casas. Quer dizer, nós, como consumidores individuais, podemos decidir utilizar os nossos telhados, os nossos jardins, eu sei lá, para instalar painéis fotovoltaicos e aumentar muito também por essa via a penetração do fotovoltaico no futuro. Ora, precisamente eu estava a querer vir aí porque há uma ação da EDP dizendo que se instalar painéis fotovoltaicos terá redução no pagamento da energia e por aí fora. Mas, em princípio, esta primeira opção mais fácil não resolve, porque era o que o professor dizia há bocado. À noite, agora, por exemplo, a partir das 6 horas, qualquer dia deixa de haver sol. Portanto, isso implica que a energia possa ser armazenada em baterias nas próprias residências, não é? Exatamente. E as baterias hoje ainda têm um custo muito alto e isso vai atrasar um bocadinho a penetração do fotovoltaico, porque enquanto as baterias não forem baratas, nós não vamos, ou vamos adiar um bocadinho a decisão de ter um sistema para o nosso próprio consumo, e só para o nosso próprio consumo. Entretanto, como é que podemos fazer? Podemos ter uma ligação à rede, por exemplo, da EDP, à rede de distribuição de eletricidade, e, portanto, quando precisarmos de energia, não temos à noite, porque não temos ainda as nossas baterias, nós podemos ir buscar à rede, como sempre fizemos, não é? A energia que necessitamos. Portanto, vai haver aqui uma situação de transição
em que vamos utilizar a rede e a pouco as baterias para pôr a funcionar tudo isto de uma nova forma. Não é? Quer dizer, o paradigma em que nós temos vivido em relação à eletricidade e em relação às empresas que nos fornecem eletricidade, esse paradigma vai mudar no futuro. Vai ser diferente. Nós também produzimos. E, portanto, vamos assistir, certamente, nos próximos anos, vamos assistir a uma forma diferente de estar nesta questão da energia. E a nossa sociedade está suficientemente informada sobre a grande vantagem, não só vantagem, mas a grande necessidade de aderir a todas estas novas tecnologias verdes, ou que nos permitam ser menos perigosos para o nosso mundo onde vivemos? Sim, ou deveria haver programas de, como é que eu posso chamar, de literacia nesta área, direcionado ao grande público? Certamente. Eu penso que vão acontecer várias coisas. Olha, em primeiro lugar, eu próprio acabei de escrever um livro sobre desenvolvimento sustentável, sairá daqui a uns dias, será lançado daqui a uns dias, precisamente dirigido ao grande público, para explicar estas coisas. Não é? Porque considero que, de facto, a primeira coisa a fazer é informar o consumidor, é informar o cidadão, dizer-lhe quais são as opções, o que é que tem disponível. Mas, por outro lado, as empresas como a EDP estão também a desenvolver estratégias que conduzem à adoção destas novas tecnologias, mas também cidadãos que vão dando o passo eles próprios para terem um sistema fotovoltaico no seu telhado, junto com outros. Há hoje cooperativas de cidadãos que se juntam para investirem num sistema em conjunto, produzirem a energia da cooperativa, do seu conjunto, e dependerem, sobretudo, da energia que conseguem produzir eles próprios. Portanto, a pouco e pouco nós vamos assistindo a novas experiências, a novas formas de estar, e o cidadão que não tinha contacto com nenhuma destas realidades, a pouco e pouco vai estar exposto, vai estar mais exposto. E espero que então se anime a adotar novas tecnologias. Olha, uma tecnologia que nesta altura está cada vez mais desenvolvida, a utilização dela em Portugal, é a dos veículos elétricos, não é? Nós vamos a pouco e pouco substituindo os nossos veículos por veículos elétricos, mas não só. Hoje, se virmos o que é que se passa em muitas cidades em Portugal, em particular em Lisboa, mas em muitas, nós temos bicicletas elétricas, temos trotinetes, temos outras formas de nos transportarmos, individualmente nos transportarmos, que já não dependem do nosso automóvel a gasolina ou a diesel, não é? Isso vai exatamente o que se pretende. Depois também estamos a ficar mais habituados a andar a pé, é uma coisa que nos faz bem à saúde e que também faz bem ao planeta, não é? Vai haver em Portugal, fala-se agora muito nisso, com os investimentos que vão ser permitidos pelas verbas da União Europeia, que é aumentar a percentagem de transportes coletivos elétricos ou transportes coletivos menos poluentes e, portanto, pode ser que num futuro não muito distante, com hidrogênio também, enfim. Portanto, nós estamos a dar passos na boa direção. Agora, ao dizer estas coisas, eu estou a falar de dois assuntos diferentes. Um é tecnologia, veículos elétricos, por exemplo. O outro é a adoção das novas tecnologias e um comportamento diferente. Isso é que tem que ver connosco. Uma mudança. E nós não nos podemos excluir, por aquilo que eu expliquei na minha palestra, é que nós é que somos os consumidores. Quer dizer, a energia é para nós. Portanto, se nós não usarmos a energia da forma correta, nós continuamos a ser parte do problema. Certo? Claro. Eu devo dizer, eu estive quase para aderir à instalação dos painéis solares, mas sem as baterias acabava por não ter, porque na prática passa-se, enfim, estamos confinados agora, mas fora do confinamento passamos a maior parte do dia fora de casa, não é? Portanto, quando não há sol,
estamos na mesma a consumir, apesar de termos tido os painéis fotovoltaicos, mas eu penso que o futuro é mesmo adquirir com baterias, porque é mandatório, não é? Sim, Praticamente será uma das soluções, sim. E, não podemos escapar a isso. Professor, tem aqui uma questão no tweet que lhe pergunta sobre o processo das linhas de hidrogênio como uma das soluções para a mudança energética e como funciona e como está a ser aplicada em Portugal. bem, Uma o senhora de hidrogênio, Lourdes Papa. sim, o hidrogênio é muito interessante porque quando eu faço a combustão do hidrogênio, combino hidrogênio com oxigênio, não é? Como há bocado mostrei na minha palestra para o carvão, mas quando combino hidrogênio com oxigênio, eu obtenho água, portanto não produzo um gás de estufa. Bom, o problema está em que o hidrogênio, quando é produzido pelas vias convencionais, utiliza combustíveis fósseis. E, portanto, embora o hidrogênio tenha uma utilização que é limpa, ele na sua produção não o é. A menos, e é por isso que se fala em hidrogênio verde, a menos que eu produza hidrogênio com energia solar, por exemplo, não é? com eletricidade que tem origem no sol ou na energia eólica. Portanto, se eu utilizar energia renovável para a produção de hidrogênio, agora continuo numa via completamente limpa. Bom, e porquê que é interessante? Porque agora o hidrogênio pode ser utilizado, bem, eu falei em combustão há bocadinho, mas pode ser utilizado de outras maneiras. Eu, se combinar o hidrogênio de volta com o oxigênio, obtenho água, sim, e produzo eletricidade. Isso faz-se naquilo que se chama uma célula de combustível. E, portanto, eu posso ter toda a tecnologia dos motores elétricos a seguir. Portanto, usei eletricidade para produzir hidrogênio, mas depois de o ter, é como se estivesse a armazenar energia. Tenho um combustível, tenho energia ali que só me é útil, só a transformo de uma forma útil quando for produzir agora eletricidade para qualquer utilização. Percebe? Portanto, o hidrogênio é uma maneira de ter uma fonte de energia limpa e ao mesmo tempo que está armazenada. Enquanto eu não utilizar, é exatamente como o petróleo, não é? Ou como o carvão, enquanto eu não os queimo, é energia armazenada, energia química armazenada. O hidrogênio é a mesma coisa, energia química armazenada. Mas isso não coloca problemas de armazenamento, tem que ser em muito larga escala, não? Claro, há muitas questões ainda a resolver neste tema de hidrogênio, maneiras eficientes, porque o hidrogênio é o gás mais leve de todos e é difícil de armazenar. Tem que ser ou a alta pressão, altíssimas pressões, ou então, sob o estado líquido, tem que ser a temperaturas baixíssimas, e isso também não é fácil de fazer. Mas há outras formas imediatas de utilização de hidrogênio, que é, por exemplo, misturá-lo um bocadinho com o gás natural. Nós temos gás natural, até às nossas cozinhas, não é? Sim. E, portanto, temos uma rede de distribuição de gás natural e nós poderíamos pensar em que uma percentagem pequenina do gás fosse sendo substituída pelo hidrogênio. E, portanto, há uma maneira de utilizar o hidrogênio que é praticamente imediata. E, portanto, o que é que vai acontecer, o que é que se pensa no futuro? Por outro lado, há outras aplicações para as quais não há muitas alternativas. Imagine, por exemplo, que combustível é que vamos amanhã ter para os aviões. Sim. Nós queremos deixar de queimar os combustíveis de hoje, portanto, os aviões vão deixar de poder utilizar o fuel de hoje. Vão precisar de outros fuéis. E o hidrogênio aparece como uma possível oferta, uma alternativa para esse tipo de aplicações. Portanto, o hidrogênio vai trazer uma flexibilidade muito maior às formas que temos para a substituição dos combustíveis fósseis, não é? E introduz a tal componente de armazenamento de energia que é fundamental. Mas portanto, implica ainda um desenvolvimento muito grande de tecnologia. Hoje já está muito avançada a tecnologia para todas essas possibilidades. Temos tecnologia suficiente, quer para a produção de hidrogênio, quer para
a sua utilização. Agora, como tudo, nós precisamos de fazer evoluir essa tecnologia de maneira a ter uma produção cada vez mais eficiente, o que no fundo quer dizer uma produção, um custo final do hidrogênio mais baixo. Uma das tecnologias que vai ter que evoluir tem que ver com a forma principal de produção de hidrogênio, e que é através da chamada eletrólise da água. É o quê? Eu com eletricidade, e vou produzir essa eletricidade com um sistema fotovoltaico, por exemplo, eu com eletricidade eu decomponho a água em hidrogênio e em oxigênio, naquilo que se chama um eletrolisador. E existem hoje muitos eletrolisadores. Há hoje a tecnologia para a eletrólise, do eletrolisador. Mas os custos dos eletrolisadores de hoje podem ainda ser substancialmente reduzidos. Quer dizer, a investigação vai-nos trazer, daqui a mais uns poucos anos, eletrolisadores 2 ou 3 vezes mais baratos. Como o eletrolisador é uma peça custosa deste conjunto, não é? Baixar-lhe o custo é importante para a redução do custo do hidrogênio. Portanto, repetindo, nós temos hoje tecnologia para fazer tudo isto que eu estive a dizer, mas podemos vir a fazê-lo ainda mais barato no futuro, e melhor, com melhores rendimentos, não é? E, portanto, é para isso que serve a investigação, aliás, não é? Claro. Para desenvolvermos essas tecnologias. Mas o que se discute em Portugal hoje é a possibilidade de darmos já passos importantes na direção do hidrogênio. Porquê? Porque nós temos um ingrediente muito importante para todo este processo, que é uma disponibilidade de energia solar muito grande e de energia eólica. Quer dizer, nós podemos produzir energias renováveis. Muito mais. Se quiséssemos fazer isto num país do norte da Europa, por exemplo, na Alemanha ou na Holanda, ou assim, com a energia solar não seria possível. Claro. E a energia solar fotovoltaica hoje é tão barata, que é já um ingrediente muito importante para a produção económica do hidrogênio, não é? Depois temos uma outra coisa, que é a ideia de vir a fazer isto num sítio como Sines. É também muito interessante, porque é um porto que permite, onde hoje até já recebemos o gás natural, não é? Ele vem de outros países do mundo e vem sob a forma líquida e é importado para Portugal através do Porto de Sines. Mas nós podíamos transformar Sines, efetivamente, com o mesmo porto, no inverso, que é a exportação do hidrogênio para outros sítios da Europa. Portanto, de facto, nós temos aqui condições geográficas, circunstanciais interessantes, e depois temos a tecnologia do fotovoltaico. Portanto, faz para mim todo o sentido que se deem passos no sentido da exploração do hidrogênio em Portugal. É fantástico, professor. E faz-nos estar otimistas, digamos, no estado de desenvolvimento em que nós estamos. E realmente os portugueses deviam reconhecer que temos, em muitas coisas, estamos acima de muitos outros. Isto a mim encanta-me o poder perceber quão somos avançados em muitas áreas do saber e das competências, e neste caso concreto das novas energias ou das energias limpas. Professor, sabe uma coisa que eu lhe digo em 5 segundos gostava de dizer é isto. Nós temos sempre a mania de olhar para nós próprios como um país pobre, sem recursos. Mas no caso das energias renováveis, nós somos um dos países mais ricos da Europa. Aqui estamos ao contrário. Somos nós que somos mais ricos, percebe? E ter essa noção é muito importante, porque isso devia nos dar ânimo e vontade para sermos pioneiros na exploração destes recursos. Estes sim são renováveis, e também e sermos nós também pioneiros neste caminho para o desenvolvimento sustentável. Professor, muito obrigado. Eu acho que com esta palestra e com tantas outras que o professor faz e com tanto que tem publicado, na realidade mostra o nosso pioneirismo, e temos que estar orgulhosos com tudo aquilo que nos tem deixado e nos continua a deixar nestas tecnologias
todas. E eu queria, por isso, perguntar-lhe se o professor estará disponível para nos dar um texto sobre a sua palestra, para também contribuirmos um pouco para, digamos assim, a informação mais generalizada e onde pudéssemos também dizer que existe o seu livro que está a sair, portanto, quem quiser saber mais é só adquiri-lo e acho que contribuiríamos com isso para um conhecimento mais profundo e digamos, um certo orgulho em sermos como somos em muitas áreas e nesta muito em particular. Sim, eu Queria verei lhe se... agradecer muitíssimo o ter estado connosco e ter aceito este nosso pedido. Eu é que agradeço mais uma vez o convite e foi com muito gosto que participei com esta palestra. Podemos contar com um textozinho, professor? Um texto, eu vou ver se tenho algum texto assim mais curto que possa enviar, mas enfim, o texto que realmente explica tudo isto que eu estive a dizer e numa linguagem que eu espero que seja acessível e interessante para os nossos, enfim, para os participantes desta sessão, é esse texto que vai sair. O livro já agora digo como se chama. Mas por isso podíamos informar que quem quiser ficar informado pode adquirir o livro tal, assim, no final do texto. Certo, muito bem. Eu posso lhe dizer já como é que o livro se chama. Chama-se Jeremias e o Desenvolvimento Sustentável. Está bem, professor. Obrigada. Então, quando tivermos esse texto curto, nós depois pomos. Para saber mais, pode adquirir Jeremias e o Desenvolvimento Sustentável. Muito bem. Pode ser. Sim, senhor. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, por estar connosco, que eu acho que foi excelente. Obrigada, professor. Obrigado e boa tarde a todos.